Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão sujeito de direito. Essa é uma oportunidade de Deus da TVGES para você, então fique com a gente. No programa Viver Direito, sempre com convidado especial, hoje tem aqui a Gal Rosa, que é empreendedora social, embaixadora do movimento Lab 60+, que ela vai explicar pra gente daqui a pouquinho, gerontóloga, para falar sobre consciência para a longevidade. Nossa, a gente tá falando muito bonito, então eu gostaria que você me ajudasse a traduzir tudo para essas pessoas, contando um pouquinho da sua trajetória, né? Muito obrigada. Querida, prazer todo meu estar aqui. Que prazer bom. estar falando para vocês também, né? Um pouquinho da consciência da longevidade, Isso. ou para a longevidade. Ou então, antes de chegar nessa consciência para a longevidade, ou não sei se foi isso que te motivou, mas até você chegar nesse tema, como é que foi um pouquinho da sua trajetória, assim, como empreendedora social, por exemplo? Então, tem 17 anos, 18, já que eu trabalho na área da gerontologia, que é o estudo para o envelhecimento positivo, saudável. E, na verdade, desde pequena, a minha relação com os meus avós e a observação das pessoas mais velhas sempre foi uma curiosidade a mais do que as brincadeiras de criança. E uma preocupação de como é que eu mesma iria envelhecer, né? E eu gostava muito de estar com meu avô cuidando dele. E na medida do momento em que eu fui percebendo, né, que o mundo ele pode ser muito melhor quando a gente aprende com as pessoas mais velhas, eu comecei a ter um olhar bem aberto para estar desenvolvendo coisas com relação ao que é envelhecer bem e aprender. E aí eu me tornei terapeuta ocupacional, já de cara fui trabalhar como eu montei um setor de terapia ocupacional numa casa de cuidados, já foi o meu primeiro trabalho, e a partir daí só desenvolvendo projetos. E o meu consultório, ele era muito pequeno para mim, em 4 paredes, eu sempre enxergava o que tinha fora, né? Então eu enxergava a relação da família que levava aquele idoso para aquela casa de cuidados, eu enxergava a relação das pessoas ao se passar na frente de um idoso. Então eu comecei a inventar vários projetos fora do consultório e aí veio a história de empreendedorismo social. Com o tempo, eu descobri que eu queria ajudar as famílias a cuidar dos idosos em casa, raciocinando uma estatística que é muito séria. Esse aumento, né, das pessoas acima dos 60, que também aumenta o número de pessoas com limitação. A partir do momento em que mais pessoas com 60 anos chegam na sociedade, as pessoas também com mais 80 chegam. E nesse envelhecimento mais longevo sempre temos limitações, né? E isso faz um impacto social negativo porque a gente não está preparado para lidar com esses limites. E talvez seja a primeira vez na história que a gente esteja lidando com pessoas com idades tão longas assim, né? Entendi. E aí eu comecei a ter essa vontade de ensinar as famílias a cuidarem dos idosos em casa, uma vez que nem se fosse possível todas as casas de cuidado ocuparem a sociedade, não vão caber todo mundo, né, nessas casas. Então eu acho que o seio da família é onde está ali a sementinha do cuidado. E a gente reservar esses espaços. E no fundo é onde essas pessoas querem estar. Sim, acho que todos nós queremos envelhecer e ser cuidados em casa, né? A casa que muitas vezes a gente aqui que construiu. Sim. Né? E eu acho que isso é algo para a gente pensar, exercitar essa visão no momento em que a sociedade está muito divergente com ideias, conceitos, muita coisa chamando a atenção para o lado de fora, a tecnologia nos expondo muito, então as pessoas se tornando muito individualistas, né? Então, isso é uma forma muito ruim de se preparar o envelhecimento social. Então, eu costumo dizer que nós estamos no momento de pensar sobre o que é longevidade para todos e como é que eu quero envelhecer. Uhum. E tem uma estatística interessante, Grazi, que é assim, para que você tenhamos cuidadores no futuro, nosso cuidador deveria estar nascendo agora. Porque uma idade média de um cuidador de idoso é entre 35 e 40 anos. Eu estou com 41, acredito que lá para os meus 80, na nossa qualidade de vida hoje, né,
é que provavelmente eu vou precisar de um cuidador. Então, ele vai ter os 35 anos quando eu tiver lá os meus 80 anos. E quem é que está nascendo agora? As crianças não estão nascendo agora. Na verdade, quando a gente tem... menos, e quando nasce já é todo conectado com... Desconectado da afetividade. Sim. É mais desconectado da afetividade, mais conectado ao mundo virtual, né? Eu acho que... Então, não sei se tem alguma coisa a ver. Tem a ver, porque é uma relação que é assim, a gente porque é um choque de gerações, né? Eu não sei se no seu caso, essa questão de ser gerontóloga tem a ver com isso também, né? Totalmente. Esse olhar sistêmico, né? O tempo todo. Nós não estamos repondo a sociedade com o número de crianças que está nascendo. Então, a taxa de natalidade está muito pequena, né? Então, para a gente repor uma sociedade, no mínimo teriam que nascer duas crianças por casal. E está se nascendo 1,8 crianças. E essas crianças estão nascendo em bolsões de pobreza, porque as mulheres, em sua maioria, não querem ter filhos tão cedo. E as crianças em bolsões de pobreza, para a gente reverter a capacidade delas de servir a sociedade de forma positiva, nós teríamos que ter um sistema de educação de primeiro mundo. E nós não temos, infelizmente. Então, essas crianças têm uma chance de chegar aos 25, aos 30 anos de idade, talvez. Ou seja, nós não temos cuidadores no futuro. Entendi. Mas eu não entendi essa questão dos bolsões de pobreza. Dos bolsões de pobreza, as mulheres, geralmente na classe média, elas querem primeiro ser independentes ou querem casar e não querem ter filhos. Uma pessoa como você é raro. Um casal tendo um filho hoje é raro. A maioria das crianças nascem sem planejamento, né? Porque a mulher ela não está avisando, até mesmo por causa da desestruturação da família. As mulheres pensam, eu vou ter filho para cuidar sozinho? Como? Claro que existem casos isolados, mas não é estatística que faça com que a sociedade se reponha. Entendi. Tá? Então, isso faz todo sentido para mim quando eu paro para pensar que o cuidado começa em casa. Na verdade, independente disso, o cuidado começa em casa. E ainda mais por isso, a gente tem que urgentemente começar a dialogar e colocar em prática. Há de se dizer que estamos 50 anos atrasados nessa questão de cuidar da sociedade que está envelhecendo. Isso é tema de estudos em universidades há mais de 30 anos. Mas agora que a gente está chegando a declarar isso, nós já estamos muito atrasados. Então, isso me faz pensar que a gente tem que, de fato, fazer com que essa cultura de cuidados aconteça. E não é estranho pensar que a gente vai precisar ou que pode precisar, né, de alguém. Não. Porque normalmente ninguém pensa muito nisso, né? De ter cuidado. Pensa que assim, pensar em uma longevidade é você ter qualidade de vida, você viver bem, você envelhecer melhor e tudo mais, ótimo, né? Mas esquece que mesmo que isso aconteça, retarde essa necessidade, pode ser que você precise de algum cuidado, né? Na verdade, nós somos essencialmente necessitados de cuidados. Isso em geral, né? O ser humano é o único ser que, se ele não for cuidado quando ele nasce, ele morre. Os animais não. Eles têm um instinto, eles aprendem a se virar com poucos meses. E nós não. Né? Para a gente formar pensamento, conceitos, opiniões, né? Termos aí uma estrutura de vida que faça com que a sociedade aconteça, a gente precisa de ser cuidado. Né? E vamos parar aqui porque tá muito chique. Nós temos muito papo e voa. Tem. Viu como é que voa? Fica com a gente porque tem muito assunto pro segundo. Para mim, para todos nós. Estamos de volta no programa Viver Direito com a Gal Rosa, falando sobre a consciência para a longevidade. E por falar dessa consciência para a longevidade, algo que a gente estava conversando aqui nesse intervalo, o que seria, e é bom a gente explicar isso para as pessoas, esse envelhecimento positivo, assim, considerando que a gente tem aposentadoria, que hoje as pessoas, né, se aposentam mais cedo e são avós mais cedo, já não tem aquele conceito da vovozinha que tem o coquinho, porque a minha mãe, por exemplo, vai ser a avó, minha filha, minha mãe tá, ó, nos trinques. Então, envelhecimento positivo é uma maneira positiva de se olhar para o aspecto do envelhecimento, processo de envelhecer, né? Por quê? Porque há anos, há séculos, na verdade, a humanidade, ela resiste ao envelhecimento desde a época dos egípcios, se é que a gente pode falar assim. Fonte da juventude. Eu acho que foi daí que surgiu esse né? Os cremes, as maquiagens, o deus, né, egípcio que aquelas coisas de mitologia que influenciam a história. Justamente.
Então, assim, esse preconceito, essa resistência de se envelhecer sempre nos acompanhou. E aí a gente pensa assim, poxa, então não é agora que eu vou aceitar envelhecimento. De fato, eu acho muito difícil a gente aceitar o aspecto da perda, honestamente falando. Então, né? o problema não seria envelhecer, seria... É a forma como você olha para a questão da própria vida. Né? É a forma, é o sentido que você dá para a sua existência. Porque, realmente, ninguém gosta de ruga. Ninguém gosta de cabelo branco. Eu já estou ficando com os meus cabelos brancos já tem uns 5 anos. E quando os primeiros apareceram, eu falei para minha mãe... Tô com cabelo branco, ela, minha filha, pinta. Eu falei, não vou pintar, mas desse jeito você me envelhece. Você tem que envelhece pintar. ela, né? Aí eu falei, puxa, mas que engraçado, né? Então, por que que a gente, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, com toda a globalização, né, ela tem os seus contras, o seu lado negativo, ruim, mas ela tem um lado muito positivo que é de sabermos o que acontece no mundo inteiro. Né? A gente tem acesso a muito estudo, a muitas formas de se viver a vida de maneira diferente. Então, por que que eu tenho que olhar de uma maneira só para o envelhecimento? Por que que ele tem que ser triste, já que ele é inerente, ele existe? A gente não pode fugir dele. Tem pessoas que se aposentam e ficam tristes, mas na verdade tem outras que acaba sendo assim, olha, é o momento. Então, o envelhecimento positivo é a forma positiva como eu olho para o meu processo de envelhecimento, que não deve ser só a partir dos 60, porque nós já nascemos 9 meses mais velhos. E como diz meu pai, na verdade, ao invés de a gente contar 1 ano de vida a mais, querendo ou não, acaba sendo 1 ano de vida a menos. A gente está contando, contagem regressiva, mas não no sentido negativo. É no sentido de que a gente não tem essa consciência. Mas se a gente passa a ter, a gente passa a pensar assim, nossa, eu vou viver realmente hoje de uma maneira linda e assim por diante, né? Então, esse olhar, a gente tem que exercitar ele mais. E uma coisa que eu acho incrível é que se a gente parar para pensar na nossa relação com o trabalho, né, ele começa a acontecer aí no 2º terço, agora o 4º da nossa vida, na fase adulta, e ele toma conta da nossa vida por um bom tempo, então a minha relação com ele tem que ser muito prazerosa. Né? Por mais que a única opção que eu tenha é ser empregado, mas que eu saiba escolher esse emprego, que eu me sinta completo naquela função que seja de limpeza, que seja no supermercado embalando coisas, não tem problema nenhum. A importância que se tem da gente olhar para isso é o nível de satisfação que você vivencia com aquilo que você está escolhendo fazer por um bom tempo na sua vida. E quando a gente se aposenta, inclusive essa palavra, como eu estava dizendo para você, ela está caindo em obsolescência, né? Aposentar-se significa recolher aos fundinhos, ao quartinho do fundo da sua casa. E quem é que está se aposentando hoje e se recolhendo ao quartinho do fundo da casa? Na verdade, a família coloca assim, né? Porque se fosse da vontade da pessoa, ela poderia contribuir muito mais. Então, pessoas hoje chegam aos 70 e viram para mim e falam, Gal, eu não sei o que é ter 70. Puxa, eu também não, né? Mas assim, como eu estudo sobre isso, eu faço uma contrapartida com as pessoas acima dos 60, 70 e 80 que eu atendo, que vêm conversar comigo, que é assim, eu te ensino o que eu aprendo e aprendo com você. Porque eu quero ter um envelhecimento positivo, eu quero chegar lá no auge da minha vida e olhar para a minha história e falar, puxa vida, valeu a pena tudo, e agora eu vou fechar o livro da minha vida com chave de ouro, não vou julgar a minha vida no lixo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência, e quanto mais tempo de vida, mais você consegue se apropriar e, querendo ou não, evitar até certos erros, né? Assim, então, minimizar um pouco os seus erros, né? Sim. E falando dessa questão que você disse de pensar na família e tudo mais, tem algo que você gostaria de deixar de mensagem? Então, na verdade, pensando nessa cultura de cuidados, e pensando que isso começa em casa desde sempre, cada vez mais agora isso é importante, né? Eu tenho um projeto que é a minha causa social, que é o cuidador familiar. Quando eu comecei esse projeto, na verdade, ele é idealizado há uns 10 anos, mas tem 4 anos que, de fato, ele existe na formação de uma rede de suporte para a família que cuida de um idoso. Costumo brincar que o cuidador familiar não agencia cuidadores profissionais. A nossa causa é a família que cuida de um idoso. E esse cuidador familiar, ele é muito invisível socialmente, porque a família quer ver, ou a sociedade quer ver, o idoso bem cuidado, mas não imagina como é a rotina da pessoa que cuida.
E o meu estudo é esse. É pesada também, porque a pessoa fica à disposição também. Sim, assim como um horas bebezinho, por dia. né? 24 horas por dia, 7 dias por isso na semana. nossa família. E você falando de bebê, Grazi, eu tô pensando muito nos últimos meses, assim, essa relação é muito louca. Uma mãe com um filho fica 24 horas por dia, 7 dias por semana por conta daquele filho, meses, talvez os primeiros anos, né? E uma filha ou um cuidador familiar com idoso também fica. Mas a diferença na vivência do dia a dia é drástica, porque a mãe vivencia de forma positiva e o cuidador familiar vivencia de forma negativa. E não sei se tem alguma coisa a ver que o bebê, você está ensinando e educando. O adulto, ele te educou, ele te ensinou, e tem que ter coisas que ele também não vai aceitar, né? O idoso fala assim, não, peraí, né? E aí, como que também essa aceitação do idoso é difícil, né? Na verdade, com o idoso existem vários fatores que influenciam na qualidade de vida do cuidador familiar. A primeira coisa que derruba o cuidador familiar é a fragilidade emocional. Muito mais do que o peso do dia a dia, que ele já de se se cuidar cobra do idoso, também. ele já se cobra, ele já sente muito a perda do pai, que está limitado com uma demência, por exemplo, com um quadro neurológico mais grave. E aí toda uma situação de perda ao redor começa a acontecer, porque quem era o provedor da família antes, como é que nós vamos fazer para complementar esses cuidados para o pai? Sem falar do histórico de como é que esse pai e essa mãe cuidou desses filhos durante a vida, para também isso ser revertido em bons cuidados no futuro. Então, muitas vezes o isolamento social ativo, que é da família isolando o idoso ou violentando o idoso, tem a ver com um padrão de comportamento reproduzido. Isso. Tem a ver como que os pais cuidaram dos seus filhos. Gente, a gente tem muito assunto e esse assunto está só começando e infelizmente o nosso tempo acabando. Mas a gente vai deixar aqui os contatos da Gal, as redes sociais, né? Tem um canal do YouTube também que ajuda a instrumentalizar as pessoas nesse sentido. E fica aqui como uma reflexão, né? Ainda mais que a gente está, por exemplo, numa TV cristã, num canal cristão, em que, independente de como nos tratam, a gente também deve amor, respeito e cuidado, né? E assim, é o que Cristo nos ensina, assim, na sua trajetória. Né? E eu queria pedir para vocês ficarem com a gente nos próximos, porque a gente sempre tem um convidado especial para poder trazer uma mensagem super boa para vocês e os seus contatos vão ficar aqui. Muito obrigada. Grazi, eu que agradeço muito. Que bom. Obrigada. Até mais.